Como já diziam nossas mães, de boas intenções o inferno está cheio. É mais ou menos sobre isso que iremos falar hoje, sobre uma boa ideia de uma turnê conjunta que causou uma revolta na cidade de Montreal em 92. No início dos anos 90, o rock estava em seu auge, com várias bandas lançando seus discos que até então não sabiam que seriam icônicos, mas em meio a inúmeros discos e bandas, duas delas se destacavam, o Metallica e o Guns N' Roses. No caso, eles tinham se conhecido anos antes, em meados de 87, quando o Guns tinha lançado seu primeiro disco, Appetite for Destruction, e o Metallica lançado seu quarto disco de estúdio, And Justice for All. E eles se deram inicialmente super bem, o que é curioso, pois todos nós sabemos o quão complicado é o Axl. E de qualquer modo, desde essa época, eles já vinham idealizando algo juntos, em meio a conversas de madrugada. Foi então que após anos de conversas, aconteceu que em maio de 1992, o baterista do Metallica, Lars Ulrich, e o guitarrista principal do Guns N' Roses, o Slash, realizaram uma coletiva de imprensa no Gaslight em Los Angeles, Califórnia, anunciando que ambas as bandas fariam uma turnê juntas naquele verão, chamada Stadium Tour, basicamente juntando as duas maiores bandas da época numa sequência de shows entre os Estados Unidos e o Canadá. E a princípio o Axl queria que o Nirvana abrisse seus shows, mas meio que não rolou. Bom, nasce aí uma das grandes tretas entre o Nirvana e o Gus, já que o Kurt desprezava a vida de rockstar que Axl levava, o chamando de machista e sexista. De qualquer modo, com a negativa do Nirvana, a oferta foi pro Faith No More. Eles que aceitaram e abriram vários shows da turnê deles. Até aí tudo tava maravilhoso. Até quando começaram a fazer a logística da turnê, pois o Metallica levava muito a sério seus negócios. Por mais que a música seja a paixão da banda, eles a tratam como um trabalho. Já o Gus estava no lance sexo, drogas e rock and roll. Não exatamente nessa ordem e às vezes tudo ao mesmo tempo. E essa foi uma das primeiras fissuras na relação entre ambas as bandas. Em meio ao contragosto, o Metallica aceitou começar a turnê, deixando o Gus fechar, pois era público a indisciplina de Axl, somado ao fato que também ele é o cara do eu quero assim. Outro fato é que apesar de eles se apresentarem no mesmo palco, ambas tinham uma cenografia própria, o que geralmente se levavam horas para montar, e isso meio que eventualmente deixava o público estressado. De qualquer forma, a turnê estava sendo um grande sucesso. As duas maiores bandas da América tocando juntas, lotando estádios e arrecadando milhões a cada apresentação. Mas apesar disso, já estava acontecendo alguns problemas e estranhamentos nos bastidores. No caso do problema, era que nessa época, o Axl já havia reclamado de dor na garganta, causado pelo uso errado do seu drive. Técnica essa que permite ao vocalista dar mais força e intensidade na voz, que a muito grosso modo seria como gritar sem gritar. Ele até teria feito uma consulta médica e, a princípio, o teria recomendado ao menos uma semana de repouso e exclusão de qualquer uso de drogas ou bebida alcoólica. Mas, segundo relatos dos membros do Metallica, era comum ver o Axl deitado no sofá, fumando e bebendo champanhe direto na garrafa. E o estranhamento era que as camisas vendidas durante a turnê, o Metallica queria um acordo melhor, colocando o valor das camisas, por exemplo, mais caro que o do Gus. E o Gus não gostando disso. Foi então que chegamos no dia 8 de agosto, no Olympic Stadium, na cidade de Montreal, no Canadá. O Metallica já iniciava seu show com aquela energia que todos nós já conhecemos. Entretanto, é importante salientar que, apesar de já ser normal o uso de pirotecnia por parte deles, eles vinham usando cada vez mais. E durante a introdução da música Fade to Black, James Hetfield se confundiu no posicionamento onde ele deveria estar. Uma labareda de 4 metros de altura do sistema de pirotecnia o acertaram em cheio. O técnico de pirotecnia, nesse momento, viu que James havia caído e foi correndo socorrê-lo. O dano das queimaduras foram tão intensas que James mal conseguia falar de tanta dor, tendo queimaduras de primeiro e segundo graus, atingindo quase que seu lado esquerdo da cintura para cima, como mãos, braços, costas e rosto. No caso, só não foi pior, porque instintivamente ele usou a guitarra como escudo. Às pressas, ele foi levado para o backstage enquanto esperava uma ambulância para ser levado ao hospital. Enquanto isso, Lars Ulrich, junto com os outros membros da banda, voltavam ao palco e anunciava que eles terão que abandonar a apresentação por motivos maiores. Isso que eles mal tinham feito uma hora de apresentação, o que deixou parte do público um tanto revoltado. Mas a princípio, nada de ruim aconteceu até então, pois de uma certa forma, eles entenderam que a coisa foi séria. Bom, agora você pode estar pensando, como o
Metallica apresentou 1 hora apenas, então o Guns teria mais tempo para brilhar, certo? Até poderia se não fosse o fator Axl. No caso, eles nem estavam no estádio, e sim no hotel, enquanto esperava o show do Metallica terminar, que após o incidente, os membros da banda até foram para o evento. Entretanto, o Axl deu um dos seus chiliques e o público teve que esperar por impressionantes 2 horas, o que estava deixando-os muito inquietos. Mas quando, de fato, o Guns subiu ao palco, acalmaram o público. Mas um outro problema surgiu. Os monitores de retorno não estavam funcionando. No caso, atualmente, os artistas usam um fone auricular como retorno para que eles possam se escutar enquanto cantam. Mas antigamente era usado caixa de retorno, já que aquelas caixas de som que ficam ao lado do palco, os PAs, não servem para eles se escutarem. Então, o início do setlist foi feito na marra, que logo após algumas músicas foi consertado. Mas logo em seguida, o Axl deixou o palco após singelos 40 minutos de apresentação, pois ele estava com tanta dor na garganta que mal conseguia falar por causa do uso incorreto do drive, forçando assim o show a acabar naquele momento. Para se ter uma ideia, apresentações das bandas juntas, que costumavam durar pouco mais de 4 horas, dessa vez não passaram de 2 horas. Dessa vez, isso fez os fãs revoltados surtarem e começaram uma confusão no local, saindo pelas ruas quebrando tudo. Carros foram virados, janelas foram quebradas e estabelecimentos comerciais foram saqueados por toda a cidade, além da tentativa de promover incêndios. Nem mesmo as autoridades de Montreal conseguiram conter o ato de vandalismo com eficácia. Além da destruição material, 13 pessoas e 3 policiais foram feridos e causando $400 mil em danos. Após o incidente, o Metallica adiou 6 shows devido à lesão de Hetfield e cancelou um em 17 de agosto no British Columbia Palace Stadium, em Vancouver. E quando pôde tocar novamente, Hetfield estava com uma bandagem pesada no braço, tornava impossível tocar guitarra. Então John Marshall, do Metal Church, que era Rod do Metallica na época, tocou guitarra base pelo resto da turnê enquanto Hetfield cantava. E a questão dos atrasos do Axl só foi resolvida em meados de 2016 por meio de contrato em que o punia caso ele atrasasse. Após a inserção dessa cláusula, ele começou a chegar na hora na maioria dos eventos. Para mais vídeos sobre eventos e músicas, deixe seu like e se inscreve no canal. Tchau!